Olá pessoal, está no ar mais um Buscando Saúde. Eu sou Marina Ribeiro e hoje o nosso tema é rinite alérgica. Você sofre com esse mal? Então não sai daí! E para conversar com a gente sobre esse tema, nós estamos recebendo o otorrino Eric Melo. Dr. Eric, seja muito bem-vindo. Obrigado, Marina, eu que agradeço o convite. Dr. Eric, muitos de nós temos ou conhecemos alguém com rinite alérgica. Então explica pra gente o que é a rinite alérgica. A rinite alérgica é um tipo de rinite. Então o que a gente chama de rinite? É qualquer processo inflamatório na mucosa da cavidade nasal. A gente tem várias causas diferentes de rinite e uma delas é a causa alérgica, por isso a gente chama de rinite alérgica. Então é um processo, na verdade, como a gente define, é um processo inflamatório crônico, onde você vai ter sempre essa inflamação na mucosa e isso vai ser causado por alérgenos, que é o desencadeante da alergia. Então esses alérgenos dependem muito do lugar, mas a gente tem em cada região os mais prevalentes, os que são mais comuns, como é o caso do ácaro, da poeira, né, que vive além do ácaro outras partículas também que podem causar sensibilidade, o mofo, os fungos que vivem também em algumas regiões mais úmidas, mais escuras, principalmente em algumas épocas do ano, como agora aqui nesse período mais frio, né, mais chuvoso, os pólens também, que é um outro alérgeno importante, bem prevalente, principalmente em regiões de clima que tem mais, os países, os estados mais do sul do Brasil, que tem um pólen com mais frequência, então aqui na região nordeste não é tão comum. E outros, como pelo de animais domésticos, pelo de gato, pelo de cachorro. Então as pessoas que têm sensibilidade a essas substâncias vão desenvolver essa inflamação que a gente chama de rinite. E quais são os sintomas da rinite alérgica? Independente da causa da rinite, quase todas vão ter os mesmos sintomas, que são 4, que são bem característicos, que é a obstrução nasal, o nariz entupido, a coriza, que é aquela secreção nasal que pode ser anterior ou posterior, o paciente sente aquela descarga pós-nasal, aquela secreção atrás da garganta, os espirros e a coceira, que é o prurido. Então esses 4 sintomas são os sintomas que a gente chama cardinais ou característicos de um quadro de rinite. Na alérgica, eles estão todos prevalentes em iguais proporções e, dependendo de outra causa, de outra forma de rinite, pode prevalecer a obstrução, pode prevalecer outros sintomas, mas na alérgica, esses 4 estão bem presentes. A rinite, ela pode ser herdada? Sim, a rinite é uma doença atópica, é uma doença alérgica e tem um componente genético importante. Então, quando o pai é alérgico, ele tem uma chance de transmissão para um filho em torno de 30% a 40%, e se os 2 pais forem alérgicos, essa chance é bem maior. Então, é uma doença genética, onde a pessoa que tem essa herança, ela faz essa reação inflamatória a essas substâncias que uma pessoa que não é alérgica não faz. Então, por exemplo, uma pessoa que não é alérgica entra no ambiente com poeira, ele inala a poeira, ele faz um padrão de reação para eliminar a poeira que não gera essa inflamação. O alérgico não, ele tem essa herança genética, então ele vai desenvolver um outro tipo de resposta que acaba piorando a situação, porque gera muita inflamação. Então o alérgico ele tem uma inflamação que é crônica, ele tem o nariz sempre inflamado, se ele não estiver sendo tratado. E ele vai ter crises, quando ele tem contato com aquela substância, ele piora, ele começa a ter espirro, prurido, coriza, piora a obstrução. Mas mesmo após o contato, vai haver um processo inflamatório e a mucosa vai ficar toda infiltrada por uma célula que a gente chama de eosinófilo, que é o que mantém a inflamação. Então, além de ter sintoma com que causa alergia, como a mucosa dele está sempre inflamada, o alérgico ele tem reação a tudo. Por exemplo, ele cheira um produto químico, um produto de limpeza que tem um cheiro forte, fumaça de cigarro, que não são substâncias alergênicas, que causam alergia, mas são irritantes. Então, como ele já tem uma inflamação, ele também vai ter sintoma, vai ter piora com essas outras substâncias irritativas. Doutor, e como é feito o tratamento da rinite alérgica? O tratamento da rinite alérgica, bom, feito o diagnóstico, que a rinite realmente é alérgica, o ideal é você colher o que é que causa os sintomas através da história no paciente e pesquisar, que a gente chama de fazer a pesquisa da IgE, que é a substância que o alérgico produz que vai reagir com os alérgenos. Então, quando você pesquisa a IgE, você pode pesquisar ela na pele, com aqueles testes cutâneos, ou através de exames de sangue. Feita a detecção do que você é sensível e do que você é mais sensível, aí uma etapa importante no tratamento é o que a gente chama de higiene ambiental. Isso vai ser para a vida toda, porque a alergia é uma doença crônica. Não existe nenhum medicamento hoje, nenhuma terapia que cure, que faça você deixar de ser alérgico. Então é uma situação que o paciente vai ter que aprender a conviver. E no tratamento, essa higiene ambiental é importantíssima,
que é justamente ele saber a que ele é sensível e evitar o contato. Então, de acordo com o tipo de alérgico, a gente vai ter uma orientação para evitar esse contato. Uma outra medida importante é a lavagem nasal com solução fisiológica. O soro fisiológico, quando a gente usa no nariz, além dele remover os alérgenos, que mesmo que você tenha cuidado, você vai acabar se expondo ao longo do dia, ele também remove esse excesso de muco, de secreção que o alérgico produz também, que ajuda a desobstruir. Isso é o tratamento que ele vai fazer para a vida toda, né? Conviver e aprender a fazer isso. Aí, se ele tiver crise, a gente tem as medicações, os antialérgicos, que ele pode usar por via oral. E para melhorar essa inflamação crônica, a melhor medicação hoje disponível são os corticoides, que a gente faz o uso tópico para evitar efeito colateral. Então, esses sprays de corticoide nasal, que é o tratamento que a gente chama de preventivo, que é justamente você tirar essa inflamação da mucosa. Hoje a gente também tem outras drogas, os antileucotrienos, que são medicações quando há uma associação de rinite e asma junto principalmente, e no futuro algumas outras drogas. E uma terceira categoria de tratamento é a imunoterapia, que é quando o paciente ele é muito sensível, então ele não consegue parar de usar a medicação, ou ele precisa de doses muito altas ou por muito tempo, nós podemos tentar fazer o que a gente chama de dessensibilização, que é usar as vacinas, que são pequenas concentrações da substância que ele é alérgica, que ele pode tomar por via subcutânea ou por via oral, para que ele comece a se acostumar com aquela substância e não faça mais ou faça menos essa reação inflamatória da rinite. Dr. Eric, é verdade que a rinite ela ataca mais à noite? O que pode ser feito para aliviar as crises na hora de dormir? Bom, aí isso depende dessa higiene ambiental, como eu falo. À noite pode ser porque piora à noite. Se for a rinite alérgica, ela não tem uma ordem física, um desencadeante físico que cause. Como a gente tem uma outra forma de rinite, que é a rinite que a gente chamava de vasomotora ou idiopática, que é aquele paciente que tem os mesmos sintomas, mas associado a situações de mudança física. Por exemplo, entrar numa sala como essa, refrigerada, entrar numa cabine de avião, começa a espirrar, o nariz entope, acorda, pisa no chão frio, abre a geladeira. Então essas mudanças de temperatura que podem ocorrer à noite são mais comuns de desencadear sintomas na rinite não alérgica. Na rinite alérgica, se ele tem sintoma noturno, pode estar associado, por exemplo, aos travesseiros, às almofadas, ao ambiente do quarto, que pode propiciar o contato com os ácaros, com o mofo, por exemplo, um ambiente refrigerado. Além da limpeza para remover a poeira, o dreno do ar-condicionado ele também acumula fungo. Então a gente tem que ter uma série de cuidados em relação ao ambiente. E à noite, pela exposição maior, pelo contato maior com o nariz, com o travesseiro, com a almofada, com os tecidos. Então, cuidar do ambiente. Doutor, agora uma dúvida, que eu acho que muitos que estão nos assistindo têm. É verdade que consumir alimentos gelados, como sorvete ou bebidas geladas, pode piorar a rinite? Então, esses fatores de ordem física podem piorar os sintomas dessa outra forma de rinite que não é alérgica. Agora, como o alérgico ele tem sempre esse nariz inflamado, ele começa a reagir de forma inespecífica a outras substâncias que podem piorar. Mas a rinite alérgica isolada, pura e sob controle, ela não vai piorar com o seu sorvete nem seu picolé, não. Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui no Buscando Saúde. Eu que agradeço a disposição. E se você está gostando do nosso conteúdo, nos acompanhe nas redes sociais. Estamos no Instagram, @drplay.tv. Até o próximo programa.